Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do LaCast. Eu sou Rodrigo Santos, o seu host. Eu tô aqui hoje com o Lucas Lisboa. Tudo bem, Lucas? Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo com vocês? E eu já tô aqui também com o professor Aidano. Tudo bem, professor? Tudo bem, gente? Boa noite para vocês. Então, pessoal, eu tô passando aqui rapidinho só para falar que a Secomp tá para acontecer. Isso mesmo, a Semana de Computação, que teve a sua primeira edição acontecendo no ano passado, no período 2019.2, tá para acontecer agora também em 2020 de maneira online. E agora sendo organizada pela LACOMP, pela Liga de Computação. E ela tá para acontecer entre os dias 21 e 24 de outubro. E logo mais, nós da Liga vamos estar soltando algumas informações para vocês sobre programação, minicursos, palestrantes e até o período de inscrições, onde fazer suas inscrições e coisas do tipo, tá bom? Fiquem atentos aí que logo logo tá saindo mais informações para vocês. Bom, pessoal, para explicar o episódio de hoje, a gente está continuando aqui com a série de apresentação de alguns laboratórios do IC e outros grupos também. E hoje a gente vai falar sobre o BRAIN, o Brazil Artificial Intelligence Networking in Medicine, e aí a gente conta com a presença do professor Aidano Machado, que está por trás aí a cabeça do laboratório. Ele vai falar um pouco sobre a estrutura, quais são os projetos, times e coisas do tipo. Tá certo? Então, bora lá para o episódio. Bom, professor, primeiramente eu gostaria que o senhor desse uma explicação geral assim, do funcionamento do grupo. Quais são as áreas de pesquisa, a extensão, a estrutura interna, como é que ele funciona? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. E sempre sobre esses assuntos assim que eu adoro, né? Me divirto muito falando. É uma das coisas que a gente sempre tem prazer de estar comunicando com as pessoas e participando de mais essa iniciativa aqui de vocês, que eu venho acompanhando e realmente é mais uma atividade de sucesso aí de vocês lá no IC e divulgando isso, informação e conhecimento aí para todo mundo. Bom, o grupo, como você mesmo já apresentou aí um nome, né, exercitando um pouquinho aí do seu inglês, ficou muito legal. Ele é um grupo interdisciplinar, né, que tem a base forte em duas grandes ciências, assim, duas grandes disciplinas. Então é um grupo interdisciplinar, por natureza dele, que está na computação, bem específico, assim, bem focado, não específico, vou dizer focado, a gente acaba fazendo outras coisas também, de desenvolvimento, engenharia de software, as coisas de rede, serviços, dependendo do que a gente vai estar fazendo, interconexão de dispositivos. Mas o core principal da parte de computação é a parte de inteligência artificial, e uma outra área que ainda aplica muito esse conhecimento da computação é a medicina. Então, são as duas grandes áreas que são interconectadas nesse grupo. A gente está desenvolvendo a medicina com a computação. Então, é um grupo que começou em 2010. A gente está esse ano comemorando os 10 anos do BRAIN, celebrando com lives e participando aqui. É um prazer também. Eu aproveito também para comemorar um pouquinho desses 10 anos do grupo aqui com vocês, que começou logo depois que eu voltei do doutorado e comecei a lecionar no Instituto de Computação da UFAL. Aí, quando a gente volta de um doutorado, a gente continua meio que os trabalhos que a gente desenvolve durante esse grande período de pesquisa da gente, e acaba meio que fazendo um desmame, assim, vamos dizer assim, da sombrinha do orientador, né, da asa do orientador, e é quando a gente começa realmente a ser pesquisador, é quando a gente começa a galgar um voo solo, e começar a ter os seus primeiros trabalhos encabeçando, né, por você, onde você realmente faz do zero. E foi nessa época que eu estava meio que definindo como é que eu defini minha carreira como cientista da computação, e fui um pouquinho na área de educação, que tem um grupo forte aí também no Instituto na linha da educação, e apareceu dois grandes pessoas que eu colaboro desde então, que são outras pessoas cabeças também desse grupo. O primeiro deles foi o João Marcelo, também, que é daqui de Alagoas, que é um médico oftalmologista, que foi lá no Instituto e provocou todos os professores do Instituto com um brainstorming que a gente fez, que foi feito lá, e foi meio como começou essa parte interdisciplinar. Eu brinco sempre que ele meio
foi, assim, imaginar um médico ir para um instituto de computação já para fazer um brainstorming, para trabalhar junto com computação, já não é uma pessoa que segue a linha natural dos médicos, né? Que é fazer a graduação bem longa, depois uma residência longa e trabalhar sempre. Então, geralmente, esses que vão para a pesquisa já são meio raros. E esses que já vão para uma área que sai um pouco da clínica, né? Ou seja, tentar procurar gente de outras áreas para estar colaborando. Eu brinco que no grupo são pessoas lunáticas no bom sentido, né? Lunáticas no meio de onde vem o nome mesmo das pessoas que olham para a Lua, tá descobrindo a Lua, né? Das lunetas. Realmente tem uma visão diferente. São os doidos que eu brinco. E, então, assim, eu acho que nem todo mundo entendeu bem a mensagem, e eu, como sou bem maluco mesmo, tem outro colega que disse que doido tem imã de doido, e foi uma coisa que deu certo desde o primeiro momento. E a gente começou, e outra pessoa que eu falei, outro oftalmologista, que é o Renato Ambrosio, que é lá do Rio de Janeiro, que a gente vendo essa pesquisa e veio crescendo o grupo desde então. E aí o grupo também aconteceu de fazer outros trabalhos em outras áreas também, né? Que você viu que foram 2 oftalmologistas, então vocês vão ver que os trabalhos fortes do grupo, ou seja, até pelo tempo mesmo de desenvolvimento que a gente vem trabalhando é na oftalmologia, mas tem outros trabalhos também na parte de medicina, mas sempre nessa veia de integrar a computação com a medicina, né? Foi meio assim que começou e a gente vem trabalhando até hoje. Perfeito, professor. Eu estava olhando aqui a descrição e eu vi justamente essas agentes de pesquisa que tem análise e processamento de sinais biomecânicos, inteligência artificial em catarata e cirurgia refrativa, inteligência artificial em endocrinologia e metabolismo. Tem como o senhor falar um pouco dessas aplicações da computação justamente nessas áreas da medicina? Tem sim. Acho que até para as pessoas entenderem mesmo, assim, que até quando eu falo das coisas de medicina que venho trabalhando, você mudou de área, né? Às vezes, assim, é meio engano, assim, as pessoas acharem que a computação não está, né, nessas áreas, assim. O meu ponto de vista com a computação é que eu gosto dela mais como uma área meio, né? Ela, claro que pode ser uma área fim, fazer pesquisa para computação, pura para computação, mas o que me encanta mesmo é usar a computação para resolver problemas da sociedade, do mundo mesmo. E a medicina, ela é cheia de problemas para serem resolvidos com a computação, né? Hoje em dia, a inteligência artificial é uma área que está na moda, né? Todo lugar a gente tem, virou meio que uma coisa tão comum, assim, e um commodity, as pessoas usando como commodity hoje em dia. E é justamente uma das áreas fortes dessa parte da computação e da inteligência artificial na medicina e forte também na oftalmologia é a análise, ajudar a analisar as coisas, ou seja, áreas que se tem muitos dados, né? Hoje em dia a gente tem muito exame complementar, muito dado em registro de prontuário, muito dado em banco de dados para a gente, como informação para a gente se analisar, e a oftalmologia não fica atrás. Então a gente tem vários exames, várias linhas, vários exames, e a computação vem atuando forte nisso. Tanto que nos congressos hoje é o que mais se fala. Só para pontuar uma a uma aí o que é que vocês entenderem e traduzindo para o pessoal da computação também, para entender um pouco o que é que acontece. Sinal biomecânico, né? Vamos supor, vou dar um exemplo prático, acho que vai ficar mais fácil assim. A área da gente, eu uso óculos, um monte de gente usa óculos e muita gente já ouviu falar da cirurgia refrativa que serve para tirar o óculos da gente, né? Ou seja, é uma correção na córnea que corrige o grau que ela tem. E como é que a gente corrige o grau? É como se você pensar numa lente e você vai polir aquela lente para dar uma forma que você quer. E isso é tirando o tecido da córnea. Ou você vai tirar do centro ou vai tirar da periferia para você dar aquela forma que você quer, como se fosse polindo aquilo. E aí tem exames de imagens que você vê a topografia dela, então imagine um terreno que você pode analisar. Então, como você analisar terreno de satélite na engenharia, como se faz na engenharia. Aí você tem processamento de imagem, né, de sinal 2D ou 3D. Você tem tomografia, que você sai do mundo de superfície para você ter volume. Então, você pensa em todas as análises que você pode fazer com volumes, superfícies e volumes. E biomecânico, que é você fazer estudos da mecânica mesmo, mecânica da física, fazer um estudo físico. Você, por exemplo, analisar a resistência do material, resistência da córnea, viscoelasticidade da córnea, propriedades ditas biomecânicas. Isso eu falei uma a uma. Imagine que em cada uma dessas situações você tem vários dados e muito processamento para se fazer. E isso é um prato cheio, né, para a inteligência artificial, para a parte de aprendizagem de máquina.
e para a computação atuar. E isso tudo com a ótica forte, né? Ótica, física, você pensar matemática muito profunda. E isso tudo a gente falando de medicina. Então, você imaginar, tem óptica, é uma câmera que está sob pressão, que você tem uma superfície que tem que suportar essa pressão, e a luz passar por todas essas estruturas, até chegar lá no fundo do olho da gente, na retina. Então, é um mundo que você pensar só no olho, uma parte tão pequena do corpo da gente, tem tanto de computação para ser aplicado e de problemas para serem resolvidos. E isso estende para todas as outras, né? Se eu falei biomecânica, fazer análise disso. Na cirurgia refrativa, que você imagina que você tem um sistema óptico, isso é que é um olho, e você vai tirar uma das lentes dele do olho porque envelheceu com o tempo, ou teve um trauma, ou teve algum problema que você não tem mais a visão perfeita, e você vai trocar aquela lente. Imagine todo o conhecimento de engenharia, de física, de material que você pode colocar para você projetar uma lente perfeita, colocar ela no lugar perfeito para que não só a pessoa volte a enxergar, como volte a enxergar bem. Vocês devem ter visto a voz de vocês, que hoje em dia, depois de fazer uma cirurgia de catarata, está enxergando melhor do que enxergava quando era jovem. Tem gente hoje esperando a catarata, que é o meu caso mesmo, quando eu pude fazer a cirurgia refrativa, que agora vai ser quando vier a catarata, para poder corrigir minha visão. E aí todas as outras áreas, que você pensar em análise de imagem, a gente fez trabalho na análise de imagem, tomográficas de pulmão, detectar nódulo, junto com o Marcelo também participou um pouco disso, também lá do IC. Participei junto com ele de trabalhos, parte de endócrino também, metabolismo, com os professores lá da FAMED. Implante de anel intraestomal, que é outra área também que você uma vez que aí já é um tratamento, né, uma cirurgia para como dizer, você prever ou fazer uma previsão dessa cirurgia. No caso, já é um tratamento, é uma doença que tem na córnea, que mexe na estrutura. Imagina numa parede, assim, às vezes a parede ela tá para cair, você vai botar um reforço nela, um vergalhão, alguma estrutura mais forte para que ela suporte uma força maior, tenha uma maior resistência. Aí você tem também vários trabalhos para você, área aberta aí para você prever o impacto que você vai ter com essa intervenção. Então, vai desde você fazer um pré-operatório tentando detectar doenças ou alterações, até você tentar prever o resultado da cirurgia. Esse grupo vem trabalhando com isso desses 10 anos aí, nesses últimos 10 anos, passando por todas as áreas aí que você imaginar de olho e pulmão, reprodução também. Foi um bocado de coisa. Professor, por se tratar de áreas tão sensíveis do corpo, hoje em dia, quanto é que está a taxa de precisão e de sucesso dessa tecnologia aplicada? Ela já assim, para tudo que você imaginar na medicina, né, nessa coisa que principalmente nessa área da refração, ela já tem um índice de sucesso muito grande. Então, assim, é menos de 0,01% lá que acontece de problema assim, grave. Mas é uma área que sempre quando você está melhorando, o resultado é a busca sem fim para isso daí, né? A catarata, para você ter uma ideia de evolução que teve nos últimos anos, sempre está saindo lente nova, você tendo lentes com focos para perto e para longe, você cada vez querendo ser mais preciso realmente para você não ter mais defeito visual. E aí você tem a área muito da medicina que evoluiu, que a gente chama de medicina de precisão, que tem muita coisa que até foi um pouco, eu sempre brinco falando disso, assim, às vezes assusta as pessoas quando eu falo, mas funciona bem, não é que funciona ruim, mas é só para dar uma ideia a vocês que entendem muito de estatística e de conta, de fazer conta. A medicina ela trabalha muito em cima de média. Por exemplo, na catarata no início, não tinha essas evoluções de lente, a evolução era se fazer a cirurgia, depois começou a se fazer lente que dobrava para fazer incisões menores, e aí foi evoluindo. A lente, imagina assim, que foi que eles fizeram para colocar essa lente, trocar essa lente. O cálculo da lente das primeiras fizeram a média do grau que tinha o cristalino, né, que é o que é trocado. Imagine que na média deu 19 graus.
E aí implantou-se sempre uma lente de 19 graus para todo mundo. Pouco importa se você era míope, hipermétrope ou qualquer defeito de visão que você tinha. O que era muito bom, porque você não estava enxergando nada, estava tudo opaco, colocou uma lente cristalina de volta no seu olho, você passa a enxergar, e o defeito que ficar, ou seja, a diferença que ficar, você corrige com óculos, que é muito bom para o que estava. E isso foi evoluindo. Hoje a gente tem lente de meio e meio grau. Então, o que passou a simplesmente colocar uma lente para voltar a ser transparente, hoje em dia, além de voltar a ser transparente, a transparência do olho, você quer que o ajuste do grau seja de tal modo que você não precise de óculos. Principalmente quando você passa para outras lentes mais modernas, né? Com a tecnologia mais avançada, você tem vários focos, que você quer enxergar tanto de perto quanto tanto de perto quanto de longe. E aí sempre vai se buscando, sabe? É uma coisa que vai evoluindo, por mais que o resultado seja muito bom, tem-se sim coisa para fazer. E tem as variações, né, de uma pessoa para outra. É aí que está a grande beleza do negócio, que eu falei da medicina de precisão. É porque se você fizer uma conta por que você pensar também, por que às vezes o remédio não funciona para uma pessoa, funciona para um, não funciona para outra? É porque o remédio também é testado na média. E não quer dizer que ele vai funcionar igual em todo mundo, mas na grande maioria das pessoas vai funcionar perto da média. E aí, quando não funciona dentro da média, tem as alternativas. O que é que a computação pode avançar nisso daí? Você fazer estudos com dados os mais variados que você possa imaginar para detectar essas pessoas que estão mais longe da média e já acertar de primeira nelas. É isso a grande evolução que a gente está hoje, sabe? Ou analisar muita informação que a gente não poderia fazer humanamente, assim, com o olho da gente. E aí sempre tem que evoluir. Não sei se respondi bem a pergunta, mas a ideia é que por mais evoluído que já esteja, sempre a gente está buscando mais e mais. Perfeito, professor. Eu tenho uma curiosidade de perguntar, que está no nosso roteiro aqui, sobre os trabalhos que foram feitos agora na pandemia, né, na quarentena, né? Já que é um laboratório focado na medicina, se teve alguma coisa relacionada à Covid-19 ou algo nessa linha? Não, direto na Covid, não. Não teve nada diretamente, não. O que teve foi mais contato com o pessoal mesmo, para o pessoal que estava no respirador, deu um pouco conversando com o pessoal, procurando HU, procura o pessoal para realmente causar uma interatividade maior entre as áreas. E eu acho que deu certo. Mas o que a gente mais fez foi realmente evoluir e avançar nos trabalhos que a gente tinha fazendo, e outros novos também, que aproveito bem esse tempo para se desenvolver tanto as dissertações, os trabalhos de pesquisa que estavam acontecendo já desde antes da pandemia, e outras coisas novas também dentro das linhas. A gente não acrescentou nenhuma linha específica para a Covid, não foi uma das estratégias da gente, não. Até porque não é assim, com a parte infecciosa, a gente nunca trabalhou tanto com isso. As áreas que a gente atuou foram outras: câncer, biomecânica, análises físicas, ópticas, análise de imagem. Não foi muito na linha de epidemiologia e de infecção, não. Entendi. Só fazendo um comentário, professor, mais para os ouvintes, na verdade, eu vou tocar de novo na tecla que eu toquei no episódio anterior, que é muito bom ver essa interconexão da computação com outras áreas. E só para provar que tem muita gente que, por exemplo, que é ouvinte, pode estar saindo agora do ensino médio e pensa que eu vou fazer medicina, então não tenho que me preocupar com computação, com física, com coisas nesse sentido, assim como muita gente que entra na computação acho que não vai ver tanta matemática dependendo do curso e às vezes entra enganado. E essas interconexões são extremamente importantes para os seus projetos futuros, para a sociedade no geral. E esse episódio aqui é muito bom já para mostrar essa conexão entre a computação e a medicina, e a computação que hoje está em absolutamente tudo. E essa pergunta que o Lucas fez agora, da questão também da precisão, ela é uma pergunta de extrema relevância, porque eu ia pagar estatística agora esse período, no terceiro período, mas infelizmente teve toda essa questão da pandemia, e eu não consegui fazer o curso, mas eu comecei a estudar por conta própria, e eu vi que quando você vai levantar um teste de hipótese, algo do tipo, realmente na medicina o p-value que a gente chama, ele tem que ser um valor muito pequeno, porque
a gente está trabalhando com vidas, no caso, então você realmente tem que ter uma precisão muito alta, porque senão pode ter algum problema, etc. E tudo isso aqui que a gente falou é realmente muito relevante. Sim, com certeza. É uma das coisas que eu até falo também bastante no curso. Sempre procuro ter uma conversa com as pessoas que chegam no curso, e por exemplo, os ouvintes da gente aqui que forem entrar lá no Instituto, com certeza eu vou estar conversando com eles lá logo no início do curso, no acolhimento, ou um pouco depois, junto na aula. Geralmente é numa aula de introdução de engenharia da computação, ciência da computação, muitas vezes os dois juntos. E tem muitas disciplinas que a gente acha que não tem relevância, nem tem importância, nem tem conexão, mas o conhecimento ele é amplo, assim. As disciplinas foi criado Descartes lá há muito tempo para meio que organizar, mas hoje em dia a gente separou tanto isso que transformou-se em mundos diferentes que não se comunicavam. Hoje tá desde Enem, tudo já está tentando interconectar mais essas disciplinas, mas ainda estão muito separadas, assim. E eu vejo como o conhecimento é o conhecimento. Não precisa botar um rótulo, uma caixa para dizer que é de uma área ou de outra, até porque você perde muito com isso. E estatística, você falou muito bem aí, é uma das disciplinas que é de extrema importância e a gente não dá valor quando paga. E acaba depois a gente tendo que pagar tudo de novo, porque é importantíssimo. As áreas de cálculo, as áreas de matemática de base, a gente acha que vem assim, paga tal, não é tão importante. Depois a gente vai olhar, quando vai para a essência do problema que a gente tem que resolver, é o cálculo que vai estar lá, é a física, é a estatística, é a ciência mesmo, como de uma maneira mais ampla. E eu tenho várias palestras de falo, até com a parte de medicina, estudando fisiologia, estudando as coisas que tem. Isso no livro da medicina tem integral, dentro do livro de fisiologia. Toda a parte circulatória da gente, se pensar, e está descrita desse jeito no livro, é uma bomba que gera uma diferença de potencial, que aí você tem um sistema resistivo, que são as artérias, e um sistema capacitivo, que são as veias. E aí, capacitância, isso você calcula. Calcula lei de Ohm no coração, você calcula circuito elétrico resistivo paralelo e série para toda a parte de artéria e circuito de capacitor nas veias. E eu não estou brincando, não. É desse jeito mesmo. Se você duvidar, bota os slides juntos e eu tiro do livro lá de fisiologia e é desse jeito. Desse jeito mesmo. Muito bom, professor. Continuando aqui, eu queria saber como é que é feito o processo de inclusão de novos membros de um grupo, de novos alunos. Como é que vocês fazem? Se vocês têm um processo seletivo, ou se é por indicação, o professor entra em contato com o aluno? É bem... Assim, a gente não tem uma sistemática pronta, assim, funciona de todas essas formas que você falou aí. Às vezes a gente faz busca ativa, realmente faz uma coisa ativa, faz umas apresentações, faz uma seleção das pessoas, porque não dá para colocar, às vezes, todo mundo que tem interesse nas reuniões, mas ou as pessoas podem entrar em contato, falam com a gente e a gente inclui as pessoas nas reuniões. Eu brinco às vezes que a gente faz um tratamento de choque lá, põe as pessoas nas reuniões, as que aguentarem continuar ficam. Porque é uma coisa meio natural que acontece no grupo, como é interdisciplinar, dependendo da reunião que você for, você pode sair de lá não entendendo nada, absolutamente nada, nem o que se fala. Mas com o tempo você começa a adquirir aquele vocabulário e se integra muito bem. Então, não é uma coisa que é difícil nem impossível para ninguém, mas você chegar numa reunião, por exemplo, para estar falando de olho, de fórmula, de lente, de cálculo disso, daquilo, você não vai entender grandes coisas, né? Mas é um vocabulário diferente. Mas com o tempo começa a entender bem mesmo e aí dá boas contribuições. Eu até estou devendo para um grupo de alunos que demonstraram interesse, eu disse que ia chamar para a próxima reunião e com esse negócio a gente acabou fazendo só umas reuniões bem pontuais e não chamei-os ainda. Mas a gente está pensando em fazer algum evento aberto, eu acho, usando essa plataforma aí da gente online para integrar mais as pessoas e apresentar e talvez começar uma integração maior aí, pelo menos antes das reuniões presenciais, trabalhar assim dessa forma remota mesmo com os novos integrantes. Então é mais por interesse mesmo, assim, os que aderem bem ao grupo continuam, tem gente há bastante tempo, gente que está desde o início da formação do grupo, fez mestrado
depois saiu para o doutorado, né? Então orientou o doutorado e voltou e continuou no grupo. Até gente que passou uma reunião e foi embora. Então não tem um processo fixo, não. Depende bastante. Até porque vem gente de todas as áreas mesmo. Nas reuniões tem gente de tudo que é área. É bem interessante, eu acho isso muito legal. Muito bom. Bom, professor, começando agora o bloco 2 aqui, eu queria pegar umas informações sobre a sua carreira assim, como estudante. A gente sabe que o senhor foi aluno de computação da UFAL e agora o senhor se tornou professor lá no IC, com o seu laboratório. E a gente queria saber se o senhor poderia comentar um pouco sobre seu trajeto, assim, como é que ocorreu essa trajetória, se foi difícil, quais foram os obstáculos, coisas do tipo. Uhum. Claro, certeza. Bem interessante. Antes de ser aluno do IC, né, que não era nem IC, era Departamento de Informática, Tecnologia, TCI, mudou tanto de nome, era ainda no bloco velho. Antes de ser lá, eu fui aluno da ETFAL. Da ETFAL. Era, não era nem Cefet ainda, nem FAL, que foi depois. Então ainda era ETFAL, fiz eletrônica lá. E lá aconteceu uma das grandes mudanças assim, na vida, que foi desde fazer um curso de Cefet, ETFAL e FAL, já dá uma certa independência pra gente. Eu acho que é uma escola muito boa. E toda a parte técnica também que a gente vê é bem interessante. Foi um curso de eletrônica. Eu fui lá também. Ah, foi? Uhum. A gente começa a ter uma independência grande, que é bem maior do que nas escolas elementares, por dizer, científico padrão. Você é bem mais independente, né? Você que se cuide. O professor não está nem aí para você se você vai passar ou não, que é bem o que acontece nas universidades, né? Públicas, assim. Os professores muitos se preocupam, outros nem tanto, mas não é aquele pegar na mão da escola privada, né? Aí você já meio que aprende a ser independente, e isso é muito bom, porque na carreira e no mundo profissional ninguém vai estar pegando na sua mão, né? Então acho que isso reduz um choque que a gente tem quando entra na universidade, e aí você já que é meio independente e se organizar para estudar, para fazer suas coisas, você acaba acarretando uma autonomia. E durante esse curso de eletrônica eu conheci um professor daqueles que muda a vida da gente, que foi um professor chamado Edmilson Pontes, não sei se vocês já ouviram falar dele. É um professor da matemática, desses caras malucos mesmo, assim, desses que eu gosto, que muda a vida da gente. Foi onde eu aprendi a estudar para aprender, e não para tirar nota. Acho que foi a primeira, assim, uma das primeiras grandes mudanças na minha vida com relação à parte acadêmica. Nunca fui um aluno ruim, mas aprender a ser estudante mesmo, de verdade, acho que fui com ele, porque eu estudava matemática com ele, estudava para a Olimpíada de Matemática de uma maneira que estudava para aprender, não tinha aquele negócio de prova, não tinha aquele negócio de... Eu estudava por gostar, por aprender, e isso mudou mesmo. Acabava que ele dava tudo que é assunto para a gente, de tudo que é nível, de tudo que é área da matemática, e a gente meio que estava lá dentro só aprendendo, absorvendo aquilo tudo, e sem compromisso. E a gente acabava, por exemplo, tendo... A gente só comecei a ter noção do que eu realmente estava estudando lá quando começou, por exemplo, a aparecer gente da engenharia que estava pagando o cálculo para ir lá para tirar dúvida com a gente do cálculo. Era muito, muito legal, porque a gente estudava para aprender. Então, eu brinco com crianças, acontece muito com crianças, com meus filhos, por exemplo, eu ensino de tudo para eles. Se um boi passar voando aqui na sala, os filhos dizem, olha, um boi vai voando, enquanto o adulto vai sair correndo pensando que o mundo está acabando, né? Ou a criança absorve de um jeito muito, muito rápido. E as dificuldades a gente meio que acaba aprendendo na escola. As dificuldades de não aprendendo a aprender, e cria uma teoria forte, uma estratégia forte para passar de prova, decorar a véspera de prova. E aí acho que foi essa grande mudança. Eu comecei... Foi lá que eu tive o primeiro contato com o computador. Então não mexia em computador antes de entrar no IC. E aí eu comecei o IC, não, assim, aquela dúvida inicial, né? Eu queria ser biólogo marinho, acredita? Era isso que eu queria ser. Isso que eu queria ser quando era criança, assistia Jacques Cousteau, adorava os documentários. Mas como não tinha biologia marinha na UFAL e eu não podia ir para fora, gostava da matemática, não quis fazer matemática, não quis fazer engenharia, acabei caindo na computação.
E ainda bem, porque na computação, como você disse, a gente consegue fazer de tudo, né? Na computação. E aí eu fiz a graduação toda na UFAL. Foi muito boa a minha graduação, assim, tem todas as dificuldades que teve, era pior do que vocês tinham hoje, faltava mais professor, a gente tem um leque muito maior de professor, um leque muito maior de bolsa, um leque muito maior de laboratórios, de estrutura, tudo era menor, mas dentro do que a gente tinha, e a gente se esforçando, eu consegui uma boa formação. E aí depois, saindo daqui, eu continuei a carreira acadêmica, eu sempre quis fazer isso. Toda a minha vida, gostava muito de estudar e quis seguir carreira acadêmica. Mas um acadêmico prático. Nunca fui muito de fazer pesquisa ou estudar só por estudar, não. Gostava sempre de resolver as coisas, de estar resolvendo coisas do mundo real, de trabalhar ao mesmo tempo. Então, as coisas... Sempre eu gosto muito do lado prático, de resolver uma coisa que realmente exista, sabe? Não fica inventando problema para resolver ou resolvendo o problema que aparece na computação. Por isso que eu gosto muito mais de aplicar ela. E aí... Trabalhei durante a graduação no final, fui monitor, fui aluno de iniciação científica, isso aí que vocês conhecem bem na universidade aí. E depois eu continuei fazer mestrado, fui fazer lá em Recife, no Centro de Informática, né, lá no CIM de Recife, em inteligência artificial, com o professor Geber Ramalho. E de lá eu fui para o Leipzig. Fui para a França, que foi para um grande sonho, as coisas que eu sempre quis desde criança, desde novo, assim, era estudar fora do Brasil, fazer as coisas fora do Brasil. E fiz doutorado lá, né, um grande centro, um dos grandes centros, o maior de ciência lá da França, um dos maiores da Europa. E trabalhei também lá, trabalhei nas coisas, dei aula, ou seja, toda a parte prática sempre estava junto. E aí voltei para cá, para a universidade. Apareceu de coincidir do concurso ser num período de férias que eu estava aqui no Brasil, e eu acabei ficando um pouco mais de tempo, pedi lá na empresa ficar um pouco mais de tempo e fiz a prova. Eu esperava foi setembro, outubro, acho que eu fiz a prova, eu esperava que o resultado ia sair, vai ser lá para fevereiro, depois de carnaval, tudo no Brasil começa depois do carnaval, o resultado saiu 31 de dezembro. 30 de dezembro, né? 30 de dezembro. Né? Presente danado, tive que desfazer tudo, você tem 30 dias para assumir, tive que desfazer tudo no final do ano lá, uma casa, vender, foi uma correria danada, mas deu certo, estou aqui, estou bem feliz com o que está hoje. E essa trajetória é uma das coisas que eu uso como exemplo quando eu entro também na parte inicial dos alunos aí, das dificuldades, né, para falar dessas dificuldades, que foi o que você perguntou. Eu senti muito mais todas elas por antecipação do que nas dificuldades em si. Eu brinco que a gente não tem a síndrome do vira-lata, né? O negócio de achar tudo que tem de fora do Brasil é melhor que tem no Brasil. Eu passei por todas as síndromes que tem. A gente tem no Brasil tudo que vem do Sul e Sudeste é melhor do que o Nordeste, e no Nordeste a gente tem de Alagoas ser o pior do que o dos outros, né? Então, estava em Alagoas, fui para Recife, chegando lá todo mundo ia ser muito mais inteligente, muito mais sabido, muito mais tudo do que eu. Cheguei lá com esse medo, esse preconceito, né, as coisas que vem já na cabeça da gente embutida, essas crenças. E não era bem assim, as pessoas são iguais, depende muito do seu esforço. Se eu me esforçasse mais que eles, eu era melhor, se eu esforçasse menos, eu era pior. E aí depois fui para um lugar muito maior ainda. Então, eu passei da síndrome da casa do colegial, que vocês não vão lembrar, mas os pais de vocês com certeza lembram, que era uma livraria muito grande que tinha aqui, onde se comprava material escolar antigamente. Eu lembro de criança ir com a minha mãe fazer aquela pesquisa em um dos lugares que era a casa do colegial. Que o slogan era se não tem a casa do colegial, não tem nem lugar, né? Não, era quase isso. Era se no Recife tem, na casa do colegial também tem. Nossa. Que era justamente que o povo daqui é tudo para se fazer em Recife, né? Tudo, até fazer compra ia se fazer no shopping em Recife, porque aqui nem não tinha shopping, não tinha nada na cabeça das pessoas. Médico, se vai para Recife, que é o grande centro. Aí eu fui, né? Eu fui para o grande centro de informática do Nordeste, que é de Recife. E aí fui para Recife desse. E aí depois na síndrome do vira-lata,
Que aí saí do Brasil e achei isso também. E é a mesma coisa. É tudo gente igual, com um cérebro, com 2 olhos, uma boca, 2 braços, 2 pernas iguais. A gente tem uma formação até muito melhor do que eles, em diversos aspectos. Eles têm outras, mais geral, mais leitura. Mas a gente é muito mais técnico, muito mais forte na parte de exata, na parte... o curso da gente é muito bom. A gente não acha isso. E é aquilo, se for para lá, se me esforçasse mais, ia ser mais, ia tirar mais coisas, se esforçasse menos, ia ser inferior, do mesmo jeito. Aí você imagina, você tem muitos colegas do interior que vêm para cá, os caras que se esforçam, ralam, pegam um ônibus 5 horas da manhã, que vem para cá, não vem para brincar, né? E a gente, quando sai daqui para fora, também não vai para brincar. E você pode olhar, vai com sangue no olho. Pode olhar que os brasileiros que estão fora, vocês vão ver que eles sempre têm um destaquezinho. Pelo menos feio é muito difícil fazer. As pessoas que vão estudar podem olhar. Vai, não vai, o centro de pesquisa. Quando eu estava lá, como se fosse assim, o presidente do CNPq da Europa era um brasileiro. Para você ter ideia. Tem laboratório lá que era dirigido por brasileiro. Os caras não brincam, não. Entendi. Bem interessante. Professor, como foi o processo para chegar a estudar fora? Lá foi para o Recife, né? Meu orientador, ele tinha feito doutorado no Lipsis, nesse mesmo, que era a Universidade de Pierre-Marie Curie, que hoje virou um complexo só, juntado tudo em Sorbonne. Virou Sorbonne Université. E esse é o grande laboratório. Para você ter ideia, teve cara de lá que participou do algoritmo do backpropagation, da aprendizagem da rede neural. Meu orientador, os dois, muito fantásticos, os caras mais inteligentes que eu já vi na minha vida. Muito simples, os caras muito legal. Aí foi por lá, por um CAPES Coffee Cube, que era um projeto que tinha um acordo da CAPES com o Coffee Cube, que é o organismo de lá, e eu fui por esse projeto. Então, a seleção nesse projeto, tinha uns alunos lá que estavam selecionados, né, então a fila para entrar. Tinha uma menina que estava na minha frente, ela desistiu, porque tinha namorado e tal, essas coisas, ia casar e tal, não queria. Aí ela foi para 6 meses só, não queria ficar o tempo todo, né, os 4 anos, e era o que eu queria, os 4 anos. Aí foi perfeito, né, que assim, troquei com ela, o período fui antes, nos 4 anos, e ela foi para os 6 meses, um ano, podia renovar para mais 6 meses, sanduíche, né? E aí foi por lá. Aí foi seleção, tinha que ter um teste de seleção no idioma, para você provar proficiência, e pronto. Não é coisa do outro mundo, não. Você acaba meio que naturalmente, você vai caminhando, você vai fazendo a seleção. Do mesmo jeito que vocês fizeram a seleção para a universidade, vai se destacando, vai fazendo a coisa, demonstra interesse, você vai procurando os lugares que querem ir, vai fazer a seleção e tem oportunidade em tudo que é lugar. Eu queria que o professor desse alguns comentários sobre as diferentes visões que se tem, né? Como aluno de graduação, ou como mestrando, doutorando, né? E agora professor. E também como é a experiência de fazer uma segunda graduação, né? Uma coisa até para de se ver, né? Hoje em dia. Cara, é bem interessante. A gente vai amadurecendo. Você acaba, essa visão de estudante, a gente vai aproveitando um monte de coisa. É uma fase muito, muito interessante. Mestrado e doutorado... Mestrado você começa a se especializar um pouco nessa ideia de resolver problemas, começa a entrar nesse processo. E o doutorado acho que é a grande virada, assim, do que é que você é uma mudança, assim, na vida das pessoas que passam por todo um processo. Geralmente você tem uma crise no meio dele lá, você tem uma crise existencial no meio dele, sempre você tem porque é um processo, na verdade. Você não fica bom, você não melhora nem muitas vezes pelo assunto que você estudou e o que você desenvolveu, mas pelo processo que você passou, sabe? Você amadurece muito nisso. E essa oportunidade de ser fora eu achei bem interessante, ou seja,
Sair do lugar que estavam meus pais para ir para morar em Recife, em outro lugar, uma coisa maior, com um centro maior, grande, com uma cultura diferente, enriquece muito a pessoa, e depois para ir passar por um outro processo em outro lugar, fora, com outra língua, enriquece bastante também você vai amadurecendo nesse período imensamente. E fazer uma graduação novamente, cara, é muito interessante. Você acaba fazendo diferente. Se eu fizesse computação de novo, ia ser outro curso, cara. Eu ia fazer outro curso. E é um pouco disso também que eu converso com as pessoas que estão no início, porque tem muita coisa que a gente não dá valor. A história, como falou no início da gravação aí, que por exemplo, estatística é uma das coisas que a gente não dá valor nenhum quando estuda, e depois a gente vê que é importante isso demais. Entender conceitos, cara, é muito importante, muito mais do que vocês passam. Claro que tem que passar por isso, tem que fazer isso, tem que exercitar, tem que ficar bom, tem que estar isso quente na cabeça, mas muito mais do que aprender tudo que é derivada, por exemplo, você aprender o conceito do que é derivada, que está por trás disso. Para que o cara criou essa ferramenta, entendeu? Por que existe, por que você estuda sistema operacional, por que você estuda programação, por que você estuda sistema binário, por que você tem um computador, por que ele funciona, do que saber o computador, saber fazer conta em binário simplesmente, sabe? Isso você amadurece bastante. E acaba sendo, de certa forma, proveitoso, porque tem que ter eu brinco também que tem que compensar de alguma forma, né? Você também fazer um curso com a idade mais avançada, você tem que ter alguma vantagem do que com uma pessoa que tem o tempo todo do mundo, né, para fazer o curso. Mas é interessantíssimo. Não sei se era isso que você estava querendo saber. Se não, pergunta aí com mais detalhe que eu explico mais coisas. Problema nenhum. Mas muda a visão. Principalmente com uma área diferente também. Uma área que é uma outra diferente que você você acaba puxando para aquele recurso que você tem. No meu caso, por exemplo, eu tento entender tudo por matemática, por forma, por encaixe, por diferença de potencial, diferença de concentração, e desse jeito que eu entendo a medicina. Do jeito, cada um usa as armas que tem, né? Eu fiz eletrônica, então química não é uma das coisas muito fortes que eu tenho, mas eu entendo química. Até um professor de biologia molecular também disse pra gente, e eu concordei plenamente com ele, que biologia é química, química é física, né? E física tá a matemática toda para descrever lá por trás. Então, no final, tudo vai ser física. E é isso. Sim, sim. Biologia é bioquímica, bioquímica é química, química é física. Professor, existiu ou existe algum choque de perspectiva? Tipo, as metodologias serem diferentes? Até a questão da maneira que se relaciona com os professores da novo curso, ou até mesmo aquele preconceito que existe a questão da idade, né, dos outros alunos, né? Eu tenho um amigo meu que a mãe dele se alfabetizou tarde, né, porque era humilde quando era jovem, quando teve mais condição foi se alfabetizar. Fantástico, cara, é fantástico que ela fez isso. Dá orgulho uma pessoa dessa para qualquer... Pois é, ela depois de se alfabetizar foi fazer a graduação, né? Começou a fazer graduação em História para trabalhar já depois dos 40, né? Aí, ela contando que tem um choque cultural, né? Principalmente a questão dos costumes, né? É diferente, mas é tranquilo. Eu me adapto muito bem nas coisas assim. Eu nunca, até pelo que eu passei, né? Assim, eu vou pro lugar, eu me adapto àquelas coisas que tem lá. Então é tranquilo. É interessante ver o diferente. Assim, eu não vou fazer as mesmas coisas, isso é claro, óbvio. Não senti nenhuma nada de preconceito, nem coisa do gênero, não. Assim, o pessoal entende bem. Mas é interessante mesmo. Às vezes vem pedir conselho, às vezes fala uma coisa. Aí, às vezes, entende diferente as situações. Mas é tranquilo. Eu me divirto bastante. Tem situações que são bem divertidas. Às vezes tem disciplina que eu passo que ninguém nem sabe que eu sou professor, vai descobrir depois, porque não me conhecia antes.
Hoje mais não, né? Já está mais no final do curso, o pessoal todo já me conhece, a grande maioria já vem procurar fazer certas coisas da medicina, das pesquisas das coisas, mas no início, não, nem todos, a família é grande, nem todo mundo me conhecia, mas é bem divertido, acontece coisas hilárias, assim, que dá muita risada mesmo, que a gente brinca depois. Por exemplo, a minha primeira aula na medicina, logo quando entrou, eu estava bem quietinho lá no fundo da sala, e quem estava dando aula era o meu orientando de mestrado, para mim, que era o coordenador do curso de medicina. Aí ele tá dando aula também, depois na hora assim ele parou do curso, assim, ele disse, rapaz, eu tenho que dizer, porque tá acontecendo uma coisa muito engraçada aqui, eu tô dando aula pro meu orientador. Mas é legal, no final das contas é legal, porque quando se parte do princípio que eu tô lá para aprender, cara, eu sou estudante e todo mundo tá lá sabe muito mais do que eu, então é isso. Então, e você também consegue aprender com qualquer pessoa, sabe? Da mais humilde a mais catedrática, às vezes nem é aquela que tem mais título, nem mais coisas, que lhe ensina as melhores coisas e nem as mais úteis para a sua vida. Então, você sempre aprende, cara, com todo mundo. Até com os professores que têm mau exemplo, dão um mau exemplo para você, você está aprendendo. Se basta você lembrar de não fazer igual depois, já se aprende bastante. Exatamente. Eu queria complementar a pergunta se o professor teve alguma mudança na metodologia, né? Se a metodologia aplicada no curso de saúde muda do que no curso de exatas, né? Tem outra coisa que o pessoal sempre também pergunta se é mais difícil, né? Que a medicina é um curso que todo mundo acha super curso, super difícil, né? Então, até mais difícil o quê? Se é medicina ou computação, isso eu respondo depois. Mas a metodologia é diferente, isso aí com certeza, porque a área é diferente. E eles têm passado, que é o que aconteceu com a grande maioria dos cursos agora, que a UFAL não passou completamente, que é o que eles chamam lá de PBL, que é justamente a parte de aprendizado baseado em problemas, né? E é meio que eles tentam, aí justamente vocês vão ver agora a história da integração das disciplinas, fazer uma coisa comum e não separadas, entendeu? Você basear num caso comum e você estudar essas disciplinas, principalmente do básico, que a gente vê de forma isolada, tipo, você vê cálculo, você vê física, você vê álgebra, geometria analítica, tudo isolado, né, dado pela matemática, por exemplo, ver de uma forma integrada em cima de um caso. Por exemplo, você conta um caso que, mas o cara não é médico, mas não é para ser médico, nem dar diagnóstico, nem nada não. Por exemplo, relata um caso de um acidente que o cara, por exemplo, fraturou a perna naquele acidente. E aí lesionou X, Y e Z. Pronto, aí dá esses nomes estranhos, lesionou esse caso, a conduta foi fazer tal coisa, já diz tudo que foi feito, você não precisa diagnosticar nada, e manda estudar o caso. E aí você vai explicar a anatomia, a parte óssea, a parte muscular, os vasos que passam, a fisiologia, por que a perna mexe, por que o músculo se contrai, por que vai se recuperar. Aí a metodologia hoje está muito assim, sabe? Integrar as coisas que a gente já meio que faz, né? Nas disciplinas, e a gente tem as disciplinas que acabam integrando tudo no curso da gente. Não na parte básica, infelizmente, mas a parte de estudar baseado em problema, a gente faz muito com a parte de projeto no curso de computação. Até que no final a gente acaba fazendo muito menos provas e muito mais projeto. E a gente acaba até que desejando as provas depois, que era muito mais fácil você estudar, fazer uma prova no dia e se livrar do que ficar passando um mês fazendo um projeto, né? Vocês devem, se estão no final do curso, já estão passando por isso. Mas aí o jeito de estudar é diferente, tem as disciplinas que... A grande diferença de um curso para o outro é a carga de assunto. Tipo, os caras dão umas 2, 3 aulas, vai 200 páginas de assunto para estudar para uma prova, 300 para outra, 200 para outra, e acaba que o grande choque das pessoas quando chegam para estudar a parte de medicina é esse, não saber direito, porque não dá conta, você não consegue estudar tudo, é simples assim, você não tem tempo para estudar tudo, e tem que criar a sua estratégia para entender e selecionar e ir estudando e não se preocupar porque não sabe as outras coisas. E acaba que você vai repetindo isso tudo durante o curso, e aí no final você vai meio que absorvendo aquilo que você não conseguiu por completo naquela hora. Muita coisa jogada de uma vez. E na parte de exatas, o que a gente tem de grande dificuldade é entender. Se você não entender, que é uma que a gente não aprende na escola, a gente aprende a tirar nota, não aprende a estudar para entender e aprender. Se a gente não entender, a gente não consegue resolver as coisas.
Então, se a gente não entender como é que programa, a gente não vai programar nada. Porque não é saber a linguagem de programação, isso é uma coisa. Você entender o negócio é outra coisa. O cálculo está lá, você entende, você vê tudo aquilo ali, mas se você não entender, você não vai conseguir aplicar todas as outras coisas de exatas. Então, é essa a grande diferença. Eu acho mais difícil por isso. Se você conseguir lidar com a carga de assunto, você estuda, entende, decora, faz o que quiser, tira nota e passa. O curso de exatas, se você não entender, você realmente não passa. Não vai para frente. Eu acho que a grande diferença é essa. Entendi. Fechar aqui o programa com a última pergunta que a gente selecionou, né? A gente observou que É isso mesmo. A gente observou que o senhor é revisor de periódicos, né? Tem cerca de 3 periódicos no currículo lá do senhor. O Journal of Brazilian Computer Society, o Computer Matters in Programs in Biomedicine e a Revista Brasileira de Informação. Eu queria que você comentasse um pouco como é esse processo de revisão de trabalhos acadêmicos, né? Uhum. Muda muito a perspectiva de quem está produzindo um artigo para quem está avaliando? Muda. Você acaba sendo mais responsável, né, na coisa que você está fazendo, porque como essas revistas, né, esses jornais e tal, quando isso que a gente chama de revisão por pares, né? Você é meio que o crivo da qualidade da revista, do journal, do nome que você quiser utilizar lá, do periódico e tal. Então, você acaba sendo mais crítico, bem crítico no método, nas coisas de como está desenvolvido, como está escrito, de como está organizado. Você acaba aprendendo muito, tendo esses critérios, sendo mais criterioso, e acaba se melhorando também a sua forma de fazer o seu trabalho também. Eu acho que é uma experiência válida, assim. Hoje em dia tem muito periódico por aí. Então, desde você selecionar aqueles que são realmente mais interessantes, tanto para enviar os seus trabalhos, como para ser revisor também. Tanto dos periódicos, quanto também de congressos e tal, você acaba também conhecendo, né? Meio que obrigado a conhecer o que as outras pessoas estão fazendo, às vezes isso é bem interessante. Processo de seleção também de projetos, FINEP, MPT, você acaba aprendendo bastante também no processo e acaba também conhecendo os outros grupos, as outras pessoas, outros avaliadores. É bem interessante. E como foi o processo para se tornar revisor, professor? O senhor faz alguma espécie de concurso, é indicado? Ou você é indicado por alguém, ou você manda algum artigo e eles começam a lhe escolher para revisar também pelo artigo que você mandou. Ou você se candidata. Assim, não, tá aqui meu currículo, eu sou isso aqui, eu entendo de tal e tal assunto, e manda. E eles acabam mandando coisas para você, eles avaliam e mandam. Por exemplo, funciona muito de indicação também. Eu recebo um artigo para avaliar, por exemplo. Aí eu tenho uma parte do artigo, ou o artigo em si, que eu assumo que eu não entendo bem daquele assunto. O que é que eu vou fazer? Vou procurar alguém que entende mais do que eu. Se eu já passei pelo critério a gente pensa que é meio... não, tá favorecendo, né? Mas se eu já passei pelo critério e eu estou reconhecendo que eu não entendo daquele assunto, eu sei uma pessoa que eu acho que eu já passei pelo critério, que tá meu nome em jogo, que eu estou colocando outra pessoa, não estou indicando, né? Você se arrisca muito quando indica qualquer pessoa. Se aquela pessoa fizer alguma coisa errada, é você que está fazendo. E eu acho que aquela pessoa é melhor do que eu para avaliar aquele assunto, então eles já olham logo para aquela pessoa, já botam um foco naquela pessoa e uma grande maioria das vezes, convidam também para fazer parte da banca deles lá, né? Porque, na verdade, não é só uma pessoa que avalia um artigo, né? Um artigo é pares, como o nome diz. Então, 2, 3 pessoas, às vezes 5 pessoas avaliando um artigo só. Bom, pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Lucas de novo. Valeu, Lucas, por hoje. Obrigado, professor, por ter essa conversa conosco. Foi bastante esclarecedora, né? Deu prosseguidade com a conversa que a gente teve com o André Aquino no outro episódio. A gente conversou justamente sobre isso, sobre oportunidades dentro da academia de se trabalhar com interdisciplinaridade e sobre produção acadêmica em si, né? Também. Uhum.
E eu queria agradecer também ao professor por estar aqui hoje. Muito obrigado, professor. Grande prazer. Espero que tenha contribuído aí, tanto para vocês como para os ouvintes fora do IC também. Espero que tenha atendido as perspectivas. E obrigado a você, querido ouvinte. Isso que o professor falou da interdisciplinaridade é muito importante e, como ele já mostrou, ele foi aluno do Instituto, foi aluno do ETFAL, fez graduação e ele é nosso professor, ele com certeza vai estar lá para tirar dúvidas de vocês. Eu lembro até, inclusive, que eu estava fazendo acho que era a 4ª prova de álgebra linear no período passado. Eu nem conhecia o professor Aidano, a gente estava no lado do hall do IC, conversando, todo mundo sobre alto valor, alto vetor, conceitos de álgebra linear. E o professor, ele sem conhecer a gente, simplesmente chegou, perguntou, você sabe onde é que se aplica? A gente não, ele sentou lá com a gente e explicou coisas dos próximos períodos de processamento de linguagem natural e coisas assim que a gente vai realmente aplicar o álgebra linear. E é muito bom ver, justamente esse lado que a gente tanto bateu aqui no episódio, que é ver realmente a aplicação do que a gente está aprendendo na graduação, seja do cálculo, seja da álgebra linear, da própria programação e desses conceitos que a gente vê. Então, é isso. Muito obrigado de novo, professor. Obrigado a vocês, ouvintes. Eu vejo vocês no próximo episódio. Espero que vocês estejam se cuidando nesse período de pandemia. E até lá. Tchau, tchau.